Eu precisei chegar no fundo do poço para descobrir que o motivo dos meus problemas não estava fora, não estava nas pessoas, não estava nas situações. Eu descobri que eu era responsável por tudo que estava acontecendo na minha vida, mas para isso eu precisei chegar lá no fundo do poço, onde me restaram pouquíssimas coisas. E se você está chegando aqui agora, é muito prazer, eu sou a Roberta, eu sou professora de yoga e eu estou trilhando o caminho do autoconhecimento, do despertar da consciência. Eu estou aqui no YouTube para compartilhar com você, para inspirar, para te encorajar a começar a trilhar esse caminho que é muito libertador. Então já se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário também para ajudar aqui o nosso vídeo a alcançar mais pessoas que estão buscando trilhar esse caminho. E eu sei que no começo rola muita dúvida, né, por onde começar afinal. E nesse vídeo aqui eu quero te contar o porquê, o motivo pelo qual eu decidi dar esse passo muito importante na minha vida, que é o autoconhecimento, que é o desenvolvimento pessoal. Bom, gente, então o meu processo de despertar, que foi quando algo ou muitas coisas aconteceram que me chacoalharam e que me fizeram questionar, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque isso foi mais ou menos por volta de 2017 a 2018, onde eu passei por muitas situações desafiadoras, muitas perdas, e eu tinha um padrão, né? Antes disso, principalmente, eu me colocava muito no papel de vítima das situações, sabe? Eu sempre achava que todo mundo tava contra mim, era culpa da minha família, da minha mãe. Eu vou compartilhar com vocês aqui também muitas questões que eu curei em relação à minha família, principalmente com minha mãe, e que me libertou de muita coisa, tá? Mas é assunto para outros vídeos. Então eu descobri que eu não era vítima, que era tudo eu que estava atraindo de acordo com o que eu estava vibrando. E o que eu estava vibrando na época? Muita reclamação. Ai meu Deus, tudo acontece comigo, eu sou a coitadinha, né? Ai, as pessoas implicam comigo. Enfim, então eu tinha essa postura de me colocar no papel de vítima, principalmente em questões de relacionamento, onde eu tinha um padrão muito específico que com o autoconhecimento eu consegui liberar também. Eu só atraía pra mim pessoas que iam me rejeitar, pessoas que iam ali me trocar por outra, que iam me enrolar, era sempre os mesmos padrões. Eu vestia, né, essa coisa da vítima, eu pensava, nossa, mas eu sou tão boa, eu sou legal, e as pessoas vêm, mas não ficam. Eu tinha muitos desafios no trabalho, com amigos e tudo mais, né, e chegou um momento que eu tive muitas perdas, como eu falei pra vocês. Então, eu perdi muitos clientes no trabalho, eu perdi muitas coisas materiais, né? Eu tinha um carro na época que, assim, eu era muito apegada com ele, assim, né? E então, chegou um momento que eu também perdi esse carro, porque eu fiquei sem condições de pagar. Um relacionamento que eu tinha também na época acabou. Então, foi um momento onde eu tive muitas perdas. E eu lembro como se fosse hoje. Eu intencionei, sabe? Naquela época eu já acessava YouTube, eu já consumia muitos assuntos no YouTube e eu sempre gostei desse mundo, sabe? De autodescoberta, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, coisas holísticas, né? Espiritualidade, tarô, rituais. Eu sempre gostei muito desse mundo. Só que aquela coisa, né, o nosso mundo material, né, ou seja, nosso trabalho, nossos amigos, né, as funções do dia a dia, foi me afastando desses assuntos. Então eu fiquei realmente completamente desconectada. Então nessa época, antes disso, a minha vida, ela se resumia em trabalhava muito, saía muito, sabe? Bebia demais também, a gente era uma confusão, era muito louca a minha vida. Então assim, eu tinha sempre esse olhar pro externo, sabe? Eu queria curtir a vida muito, sabe? Eu não me preocupava muito com o dia de amanhã, não me preocupava em me desenvolver como ser humano, até que a vida me deu esse chacoalhão, né? E falou, Roberta, vamos aqui, minha filha, que tá na hora, né? Então foi nesse momento de perda, né? Nesse momento que tava tudo indo embora da minha vida e eu ali no papel de segurando tudo, né? Apegada, não querendo desapegar de nada. Eu precisava entender que era um momento, por mais desafiador e doloroso que fosse, eu precisava passar por aquilo, porque foi nesse momento que eu despertei e falei, calma, vamos organizar aqui. Foi quando eu encontrei no YouTube, eu entrei intencionando, falei, eu quero encontrar um vídeo que responda o que eu tô passando aqui, que me traga um acalento, sabe, que me traga alguma resposta. Foi quando eu me deparei com um vídeo da Gisela Valin, inclusive eu sigo ela até hoje, ela é muito maravilhosa, e nesse vídeo ela falava sobre a importância da gente desapegar do velho,
para que o novo tenha espaço para vir. Então, o contexto do vídeo, né, o contexto do assunto era o seguinte, que a gente precisava ter essa coragem de deixar o velho morrer, que não faz mais sentido, não tem mais serventia para o nosso sistema. E o desapego é necessário, porque se eu estou segurando essas questões aqui comigo, mas não faz mais sentido, não me servem mais, eu estou deixando de abrir espaço para o novo. Então ela estava falando sobre a importância desse desapego, deixar ir o velho para que o novo tenha espaço para vir. E quando eu vi esse vídeo, me instalou muito forte assim na mente. Falei, cara, eu só fiz isso aqui, olha, eu soltei. Soltei e falei, quer saber? Quem quiser ir, vai. Cliente, relacionamento, bens materiais, eu desapeguei de tudo, sabe? Desapeguei e falei, vamos recomeçar, né? Então vamos recomeçar. E nesse recomeço, eu comecei, assim, a devorar todos os conteúdos ali dessa moça e obviamente comecei a seguir outras pessoas que falam disso e entrei muito nesse mundo, sabe? Então, eu comecei a praticar muito a gratidão. Inclusive, eu tenho até uma tatuagem aqui no braço, que na época eu fiquei tão, assim, envolvida com essa questão da gratidão que eu resolvi tatuar pra não esquecer. Então, eu agradecia tudo. Gratidão por acordar, gratidão pelo alimento, gratidão. Eu comecei a trabalhar essa gratidão interna, sabe? Tipo, tinha pouquíssimas coisas para agradecer, mas eu tinha saúde, eu tinha uma casa, eu tinha alimento, então eu agradecia por isso. Outra coisa também que me ajudou demais, assim, muito, foi a prática da meditação. Então eu comecei a meditar, a sentar todo dia ali, a respirar, a observar. E é louco que na época eu, né, com todos essas práticas que eu tava começando, as pessoas começaram a me questionar, falaram assim, nossa, Roberta, você tá diferente, você tá mais aberta, você tá mais alegre, e enfim, aí eu, obviamente, eu já relacionei, falei, cara, é a meditação, é ali as coisas que eu tava fazendo. E nesse momento também, gente, falei pra vocês, né, que eu tinha terminado um relacionamento, não era relacionamento, era só um peguete. Mas é aquela coisa, né? Às vezes a gente namora a outra pessoa sem ela saber, né? Era mais ou menos o meu caso. Enfim, e quando terminou esse relacionamento, eu tomei uma decisão muito importante. Eu falei assim, cara, eu já tava cansada desse lugar dessas relações rasas, né, que eu estava atraindo pra minha vida. Eu tinha um padrão de atração de relacionamentos que eu falei pra vocês. Vou trazer um vídeo contando mais detalhes. Eu tinha esse padrão, mas eu tava cansada disso, porque eu tava cansada de sofrer. Eu sou uma pessoa muito intensa, muito doadora. Então, quando eu entro num relacionamento, eu me dou, eu faço questão, eu demonstro meus sentimentos. E eu falei, chega disso, chega, né? Eu decretei isso e nesse processo eu tava numa redescoberta dos meus valores, né? Então eu me questionei, falei, cara, o que é importante pra mim na minha vida, nos meus relacionamentos? E eu comecei a fazer listas mesmo, sabe? De coisas que eram inegociáveis pra mim num relacionamento amoroso, por exemplo. E aí eu falei, ó, então é assim, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim. Coloquei tudo e falei, Deus, eu tive uma conversa com Deus, gente, só vocês saberem. Falei, Deus, se você não puder trazer pra mim um relacionamento desse jeito, eu não quero. Eu fico solteira, entendeu? Tranquilamente, antes só do que mal acompanhada. Eu decretei isso. E esse padrão, né, eu identifiquei ele. E quando eu decretei isso, eu falei, não quero mais passar por essas coisas, eu não quero mais me apaixonar por alguém, essa pessoa ir embora e eu ficar aqui sofrendo, não quero mais isso. E a partir desse momento que eu fiz isso, eu decretei, eu parei de fato de atrair pra mim relacionamentos furados. É claro que aparecia, né, gente? Os embustes sempre aparecem. Só que, como eu mudei a postura, eu já entendia ali os padrões, eu falava assim, não, agora eu não quero, vai me enrolar, não quero. E realmente eu parei de atrair pra mim esses tipos de relacionamento. Eu queria um relacionamento sério, queria ser amada, respeitada. E então eu fui seguindo minha vida, né, consumindo cada vez mais esses tipos de conteúdos, no YouTube principalmente, e fui aprendendo muita coisa, né? E assim, 2018 até 2020, eu falo que foi um momento assim que eu dei um passinho, mas eu ainda tava nesse momento de transição, porque de novo, né, a nossa vida cotidiana, ela é muito exigente da gente, né, então eu tinha um pezinho nesse lugar de autoconhecimento, de espiritualidade, mas eu também tinha um outro pé na vida louca que eu tinha, de saição, de confusão, de muito trabalho, e enfim, então eu ficava lá e cá, né, nesse momento eu fazia muitas coisas por mim, eu não fazia terapia externa, mas
eu fazer alguma coisa. Porém, né, a vida, mais uma vez, ela deu uma chacoalhada em mim e no mundo todo dessa vez, né, porque foi o grande evento lá de 2020 que vocês já conhecem, né, aquele momento que a gente precisou ficar em casa. E, por incrível que pareça, foi um momento de muito respiro pra mim, sabe? Apesar dos pesares, né? Apesar do que estava acontecendo de desafiador no mundo, né? Muita gente adoecendo, muita gente, né, indo de arrasta. Mas pra mim, especificamente, individualmente, foi um período muito bom, como eu disse, de respiro, porque eu vinha num processo de trabalho e de olhando pra fora, né? Essa coisa de olhar pra fora, de buscar, muito intenso. Eu não tinha, na vida, desde que eu me formei lá em 2010, isso era 2020, eu nunca tinha tirado uma férias. Tipo assim, às vezes eu emendava feriado, aquela coisa, mas férias ali, momento pra mim, eu nunca tinha tido. E eu achei muito engraçado, falei, velho, a vida teve que parar, literalmente, o mundo teve que parar pra, enfim, mas... Então eu falei, cara, é o meu momento. Então eu fiquei em casa, né, todo mundo ficou, eu aproveitei para intensificar todo esse processo. Eu falei, cara, agora eu vou mergulhar profundo em mim, porque assim... Minha alma já tava gritando, gente, nesse momento minha alma já tava gritando, ela tava assim, por favor, seu sistema não aguenta mais isso aqui que você tá agredindo seu corpo dessa forma, com muito trabalho, com muitas substâncias, com muita informação externa. Então minha alma tava clamando por olhar pra dentro pra curar, né? E 2020 comecei os meus processos, muitos estudos, eu comecei a praticar yoga, né? Hoje em dia eu dou aula de yoga também, meditação, e aí eu fiz a minha primeira terapia, que foi a constelação familiar, né, e foi, eu trouxe para a consteladora a questão do relacionamento, que era um fato que me incomodava muito, assim, gente, pra vocês terem ideia, era o sonho da minha vida, eu tinha 31 anos, eu tinha um sonho de ter um namorado, de ter um relacionamento sério. Eu sou muito romântica, gente. Eu sou da época eu cresci vendo novela mexicana, eu cresci ouvindo Sandy Júnior, então eu sempre idealizei muito aquele amor romântico e eu sempre queria muito isso pra mim. E, como eu falei pra vocês, eu não conseguia engatar num relacionamento sério com ninguém, eu tinha essa barreira. E na constelação familiar eu consegui quebrar isso. Como eu disse, vou trazer o vídeo pra vocês explicando melhor. E eu consegui desbloquear isso, tanto que no próprio 2020 eu consegui arrumar um namorado. Enfim, estamos juntos até hoje. Eu vou trazer mais questões para vocês sobre isso. E, enfim, então eu comecei nesse processo e nunca mais parei. Tô aqui até hoje. E daí eu comecei a fazer terapia presencial, né, psicoterapia. Comecei a acessar muitas ferramentas de autoconhecimento, astrologia, Tzolk'in, desenho humano. Em outras oportunidades eu vou trazer algumas coisas para vocês sobre isso, porque é valiosíssimo para o nosso autoconhecimento. E enfim, gente, foi um caminho sem volta, sabe? Porque quando a gente vê, não tem como mais desver, né? Porque o que é o autoconhecimento? Para início de conversa, né? Autoconhecimento é você se conhecer, né? É olhar para dentro, é o famoso olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, ou seja, quando eu encaro as minhas sombras, quando eu olho para os meus traumas, para as minhas crenças, né? É tudo questões que estão aqui meio que escondidas dentro do nosso sistema e que reverberam. Essas coisas que a gente guarda, elas afetam diretamente a nossa vida no hoje. E a gente não tem consciência disso. Então, todos os bloqueios que eu estava passando na minha vida, né, todas as dificuldades, eram essas coisas que eu precisava olhar para dentro de mim, curar, ressignificar e liberar. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a entrar nesse processo. E esse processo, gente, de olhar para dentro, de se conhecer, de curar, não é flores, tá? É flores, assim, o caminhar, né, o que a gente colhe no final é muito transformador. Mas, você pensa, vou fazer uma analogia aqui para vocês. Vocês pegam, abrem um quarto escuro aí na casa de vocês, abre esse quarto escuro, né? Quando você abre esse quarto escuro, você não vê nada, é só um quarto escuro. Só que você abriu, entrou luz, aí você resolveu abrir a janela, você resolveu ligar a luz. E quando você fez isso, você viu que estava tudo sujo, estava tudo bagunçado, estava muita coisa quebrada. E quando você, então beleza, você olhou para essas questões, você olhou para essa sujeira, né? Para essa sujeira aí dentro desse quarto. Então o que você vai fazer? Você vai limpar. E pra gente limpar, a gente meio que desorganiza mais ainda. Então a gente pega as coisas que não servem mais, joga fora, a gente limpa, a gente ressignifica, a gente arruma aquilo ali.
Mas para que essa arrumação aconteça, a gente precisa ter a coragem de enxergar para essa bagunça e outra coragem de arrumar essa bagunça. É desconfortável, porque a gente vai deparar com questões lá do nosso passado, sabe? Às vezes lá da infância, questões dolorosas. A gente acha que aquilo já passou, que já tá resolvido, mas não, porque você não curou, você não integrou aquela sombra, você não ressignificou. Então são essas coisas que afetam a nossa vida no dia de hoje. Eu descobri tudo isso o quê? Estudando, né? Buscando informação, fazendo terapia aqui e ali, experimentando, vendo em mim o que serve, o que dá certo, o que não dá. Bom, então eu comecei em 2020, a gente está em 2025, eu ainda estou no processo, tá? O autoconhecimento, ele não é uma receita de bolo, tá? Não é uma coisa uma imersão que você fica um final de semana, vou fazer um curso de autoconhecimento e você sai desse curso se conhecendo, iluminada, transformada. Não é assim. É um processo gradativo, é um processo de construção, de reconstrução. A gente se desfaz de camadas, de vestimentas, de máscaras que a gente se vestiu, de que as pessoas nos vestiram, coisas que na verdade não são a gente, tá? Então a gente tira essas falsas camadas para descobrir as camadas verdadeiras, entende? Então é um lugar de deixar ir o que não serve mais, deixar ir o que você não é, para encontrar com quem você é. E também é um processo que requer desapego, que requer coragem. Então, assim, às vezes a gente já é tão apegado em coisas que nos disseram, que nos contaram, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu me identifiquei muito com uma questão que as pessoas falavam para mim de timidez. Né? Até hoje as pessoas olham pra mim e falam, né? O primeiro pré-julgamento é de que eu sou tímida. E eu abracei demais esse rótulo de que eu sou tímida, de que eu sou séria também. Muita gente me pré-julga dessa forma, séria, tímida, metida. Então eu meio que me identifiquei com essas questões e me isolei mais ainda. Então eu precisei desfazer isso de que eu sou tímida, de que eu sou séria, porque eu não sou nada disso, né? A quem convive comigo de perto sabe, mas eu precisei desfazer dessa máscara de timidez, de seriedade, para encontrar com uma potencialidade minha que eu não conhecia, que é o quê? Que é a inspiração, que é isso aqui que eu tô fazendo, né? Que é compartilhar das coisas, em trazer inspiração, trazer ensinamento, e eu gosto disso, e eu descobri isso com o autoconhecimento. Se eu não tivesse tido essa coragem lá no começo, né, esse fundo do poço, eu não estaria encontrando, reconectando com quem eu sou de verdade, com quem eu sou em essência. E está sendo um processo muito lindo, porque eu estou encontrando com uma versão da Roberta incrível, assim, sabe? Muito melhor do que eu achava que eu era. Então, aos poucos, porque é um processo gradativo, de novo estou falando, é um processo de deixar ir uma versão antiga sua para se reencontrar com uma versão nova sua e muito melhor, sabe? Bom, gente, então é isso, sabe? Esse foi o motivo pelo qual eu resolvi, né, embarcar nessa jornada de autoconhecimento, dessa jornada de redescoberta de quem que é a Roberta. E o mais importante, o mais interessante de tudo isso, que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês, o que eu aprendi no meu processo, e que é uma questão que eu vejo muito nas pessoas, né, que é um fator que bloqueia as pessoas quando elas estão nesse lugar, e muitas vezes elas não têm consciência disso, é o raio do papel de vítima. Gente, é transformador entender que tudo que acontece na nossa vida, seja de positivo ou de negativo, é culpa nossa. Fomos nós que atraímos. Ai, Roberta, mas como assim? Você não pode falar isso, porque tem muita gente que passa por câncer, passa por pobreza extrema, que passa por isso. Você vai falar para essa pessoa que foi ela que atraiu isso? Calma, gente, não é por aí, sabe? Não generaliza as coisas, não. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas a autorresponsabilidade, ela é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Como eu disse, eu tinha um padrão de me vitimizar, principalmente em relação com família, sabe? Eu tenho muitas questões com minha mãe, então eu ficava culpando, falava assim, cara, por que me teve então, sabe? Por que se não teve condição de criar um filho, de amar um filho, por que teve? Eu tinha isso na minha cabeça. Só que quando eu acessei a informação de que os nossos pais, eles fazem o melhor que eles puderam, o melhor que eles podem, com o nível de consciência que eles têm. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, fez uma coisa assim na minha cabeça, porque
Eu vim de uma geração, né, os meus pais, minha mãe principalmente, são pessoas simples. Minha mãe foi nascida e criada na roça, então ela teve uma criação difícil, faltou muita coisa pra ela, então ninguém dá o que não tem, entende? Então eu ainda tô no processo de ressignificar essa relação, sabe? Com a minha família, com a minha mãe, entender que ela fez o melhor que ela pôde e só de ela ter me dado a oportunidade de viver, né? Ela me deu a vida. Né? Poderia ter sido diferente, então já é uma coisa para eu ser grata. Ela é um ser humano em evolução assim como eu, ela tem as suas questões, ela tem seus aprendizados, então eu não posso ficar só porque é minha mãe, né, hierarquicamente acima de mim, que ela vai ser a salvadora, que ela vai suprir todas as minhas expectativas, e não vai, entende? Então eu acho que esse ponto foi o mais significativo de tudo que eu aprendi, sabe? Mas é isso, gente, esse foi o meu processo e eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma aí, se você tá sentindo esse chamadozinho do autoconhecimento, não tenha medo, tenha coragem, tenha paciência com o seu processo e me segue aqui que eu vou estar compartilhando muita coisa, principalmente os desafios que é o autoconhecimento. No próximo vídeo eu vou estar explicando mais sobre os desafios do autoconhecimento, para caso você já tenha começado, você tá assim meio que enlouquecendo, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Calma que eu vou trazer aqui uma luz para você, obviamente dentro do que eu vivi, né, dentro das minhas experiências, da minha visão pessoal aqui, mas espero que te ajude de alguma forma. Então deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui para eu saber como que tá, me conta como que é a relação com o seu autoconhecimento. Você é uma pessoa que se conhece de verdade? Você conhece suas dores, você conhece suas sombras? Então comenta aqui pra mim, vamos conversar. Se tiver dúvida também pode deixar, tá? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.